Bem-vindos, bem-vindos
A nossa live número 208. Fechei meu primeiro cliente, Pedro. E agora? Porque você sabe, você que tá me assistindo, meu áudio tá bom antes da gente começar? Só para o feedback básico de vocês. Tá tudo certo? Não, tá com som. Não me forcem a atualizar minha própria tela e ver se eu tô com som. Deixa eu ver. Tá baixo? Eu posso aumentar um pouquinho, se tiver. Acho que tá bom. Acho que a altura do som tá top. Olha, se vocês ficarem brincando que tá sem som e tiver baixo, aí o problema vai ser de vocês. Agora é a hora do feedback. Tá desanimado, hein, Pedro? O cara viu 2 segundos de aula, 2. Eu tô falando há menos de 1 minuto e o filho da mãe tem a coragem de dizer que eu tô desanimado. Mas assim, eu nem comecei, irmão. Eu só dei bem-vindos e você vai dizer que eu tô desanimado. Não tem sentido seu comentário, não tem sentido. O maluco com uma ejaculação precoce, velho. A aula nem começou, irmão. Eu nem falei o título da aula. Você já tá reclamando. Os caras são demais. É igual o maluco que perguntou se eu tava triste da outra vez. Tô desanimado que eu fiquei mais velho. Agora, primeira live que eu estou fazendo com 27 anos. 27? Cara, e tem muita gente que tinha certeza que era mentira. Mas 27, óbvio que ele não tem 27. Tenho 27, velho. Sou um menino novo, nascido em 1995. Não vi o Mamonas Assassinas. Não, eu não sei quem são os Gremlins. Não, eu não vi o Roberto Baggio. O Roberto Baggio chutou o pênalti, perdeu o pênalti. Acho que foi isso. Não vi o Roberto Baggio perder o pênalti. Não vi nada disso daí. Eu sou menino novo. Geração tráfego pago. Outro dia o cara falou, você é da geração TikTok. Eu falei, que geração TikTok é, meu querido? Que é geração subido. Truco, a pessoa mandou. Retruco, meu querido. Assistidor de Naruto. Vamos começar a aula, ó, viu? Tá aí, ó. Já tem gente reclamando. Por isso que eu boto o videozinho de introdução, que é pra eu começar a aula no horário. Porque senão eu espanto as pessoas que nunca viram aula, elas acham que eu só fico falando asneira aqui e nunca entro no conteúdo, tá? Então, agora sim, vamos começar a aula, minha gente. Vamos começar a aula. Bem-vindos à nossa live número 208. Fechei meu primeiro cliente. E agora, Pedro, o que eu faço? Porque esse é o medo de todo gestor de tráfego, aquela pessoa que vai fazer anúncios online para outras empresas. O medo dele é esse, é fechar o cliente. A gente acha que a gente tem medo de levar um não, mas na verdade o que te deixa congelado, apavorado, chorando em posição fetal no escuro no banheiro é o sim. O sim é que te deixa apavorado. Porque se o cliente fechar com você, você vai ter que entregar, você vai ter que fazer. E muita gente fala assim, Pedro, mas como que eu vou entregar pro meu cliente se eu não tenho experiência? Como que eu vou entregar resultado se eu não tenho experiência nenhuma? E aí eu te devolvo a pergunta, eu te truco. Como que você vai gerar experiência sem ter o seu primeiro cliente? É impossível. Todo mundo já passou por essa situação de abrir o gerenciador pela primeira vez, de criar a sua primeira campanha, de encarar o seu cliente olho no olho na primeira reunião e ter que desenrolar. E muitas pessoas tiveram que fazer isso sem a ajuda de uma aula que te explica exatamente o que você deve fazer nessa primeira reunião. Diferente de você que está assistindo esse conteúdo, porque você que está assistindo esse conteúdo, você vai ter aqui os 7 passos, os 7 pilares, as 7 práticas, as 7 estratégias, os 7 pontos, os 7 itens, as 7 coisas que você precisa fazer quando você fecha o seu primeiro cliente, principalmente nessa sua primeira reunião, nesse seu primeiro contato com o cliente. Isso daqui vai ser a coisa mais importante do mundo para garantir que o seu cliente siga te contratando nos meses seguintes. Porque não basta o seu cliente te pagar o primeiro mês, te contratar o primeiro mês. O que dá dinheiro mesmo para o gestor de tráfego é clientes que ficam com você durante um longo período de tempo. Inclusive, eu sempre gosto de falar que um indício de um gestor de tráfego ruim é alguém que está sempre trocando de cliente, sempre trabalhando com novas pessoas. A pessoa nunca fica com o mesmo cliente. Ele está sempre, é o gestor macaquinho, sempre pulando de galho em galho, tá? Isso daqui que eu vou te ajudar hoje, isso que eu vou te ensinar hoje, não é nem só para você
deixar o seu cliente feliz num primeiro momento. Não é uma estratégia de curto prazo, mas é uma estratégia de longo prazo. São coisas que no futuro você vai se arrepender de não ter falado para o seu cliente na sua primeira reunião, no seu primeiro contato com o seu novo cliente, tá? Então, isso daqui é um mapa. Óbvio que cada cliente vai ser um cliente, que vão ter alterações para cada pessoa, mas o que eu vou te trazer aqui é o que tem em comum com toda nova conta que você for pegar, com todo novo cliente que você for pegar. É muito importante que você faça a sua primeira ligação com o seu cliente, e essa ligação a gente gosta de chamá-la internamente aqui de call de onboarding. O que é o onboarding? O onboarding é você colocar a pessoa a bordo. Então eu acho que eu acho que essa é a tradução de onboarding. Se eu tiver errado, alguém me corrige no chat, por favor. Acho que onboarding. De entrada, onboarding é entrada, é você colocar a pessoa, integrar ela dentro da sua empresa, é você receber o cliente. Então é a ligação onde você vai receber esse cliente e você vai explicar para ele como que vão funcionar as coisas daquele momento em diante, tá? E agora eu quero saber de vocês, meu querido chat, meu querido subidos, o que vocês acham que faz um cliente ficar com você durante muito tempo? Tá? O que faz um cliente ficar com você durante muito tempo? São duas coisas, na minha opinião, são duas coisas. Eu quero saber o que você acha que faz um cliente ficar com você durante muito tempo. Manda pra mim no chat, por favor, quero ouvir de vocês. E enquanto você manda no chat também, já desce o dedo no like desse vídeo, pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Resultado. A minha beleza, com certeza, a sua beleza é o que faz o cliente ficar com você. Resultado, casamento. O Pedro casou com a Priscila. Resultado e transparência, alinhamento de expectativas, relacionamento. Show. Ninguém tá usando a palavra que eu quero que vocês usem. Transparência até que funciona. Resultado e comunicação. Olha, resultado, sem dúvida nenhuma, é um desses pontos. Tá? Então o cliente ele continua com você por causa, sim, do resultado. E aí, dentro de resultado, deixa eu dar um zoom in aqui, dentro de resultado, o que é o resultado, né? Se a gente for dissecar o que é o resultado, imagina que você fecha com um cliente, tráfego pago, e o cliente liga para você um belo dia e fala assim, ô Sobral, por que acabou de faltar leite na minha casa? Você não é o meu gestor de tráfego? Aí eu vou olhar pro cliente e falar assim, cara, leite? Que viagem, velho. O cara quer que eu faça o mercado dele? Não, Sobral, e a minha esposa acabou de falar aqui que você também não comprou o chocolate certo da última vez que você foi no mercado. Que eu cheguei aqui, tem um chocolate 70% cacau e eu gosto do 80%. E aí você vai falar o seguinte, velho, que merda que é essa? Esse cliente tá querendo que eu faça as compras dele, o mercado da casa dele. E eu sei que é um exemplo completamente aleatório e completamente fora do normal. Só que o que eu quis te mostrar com esse exemplo? Que às vezes o cliente, ele vai esperar de você coisas que você não vai entregar para ele. Ele vai esperar que você entregue um resultado para ele que não é você, gestor de tráfego, que pode entregar esse resultado para ele. Então, quando a gente está falando de resultado, a gente tem que explicar para o cliente que tipo de resultado que eu posso entregar para ele. E isso daqui a gente faz como? Com alinhamento de expectativas. É óbvio que o exemplo que eu usei, um cliente nunca ia esperar de você, mas pode ser que o cliente espere que você cuide do site dele, que você faça o suporte dele, que você desenvolva todas as copies dele. O cliente, ele não sabe exatamente, porque não tem descrito, não é padrão isso, estar descrito o que um gestor de tráfego faz, quais são as responsabilidades do gestor de tráfego. E o seu trabalho nessa primeira ligação, muito importante, é você fazer esse alinhamento de expectativas para mostrar para o cliente o que você pode entregar para ele. Porque a partir do momento que você mostrou para o cliente o que você pode entregar para ele, aí ele vai entender se você está gerando resultado ou se você não está gerando resultado. A maior parte dos clientes de tráfego pago ficam extremamente frustrados porque eles esperam uma coisa do gestor de tráfego e o gestor de tráfego não tem nem ideia que o cliente espera aquilo deles.
E a culpa dessa situação é de quem? A culpa é do gestor de tráfego. A culpa é do gestor de tráfego porque não fez o alinhamento de expectativas prévio com o cliente. Então, o resultado, sim, é um dos 2 pontos mais importantes para o cliente ficar com você, mas resultado tem a ver com alinhamento de expectativas. Você tem que alinhar as expectativas com o seu cliente para mostrar para ele que tipo de resultado que você pode entregar. E é isso que a gente vai explorar aqui. Só que além de gerar resultado para o seu cliente, você também tem que gerar o segundo fator nele, que é o fator segurança. Tá? E o que é a segurança? A segurança é o cliente saber bater no peito e dizer o seguinte: caraca, o meu gestor de tráfego, ele tá de olho em tudo da minha conta. O meu gestor de tráfego, ele é bom, ele não tá jogando meu dinheiro fora, ele se importa com os meus anúncios. Eu tô com um gestor de tráfego que é bom, que consegue me entregar aquilo que ele prometeu, tá? E como que a gente gera segurança para o nosso cliente? Porque não adianta nada você gerar resultado, um monte de resultado para o cliente, se ele não sente segurança em você. Você gera um monte de resultado, mas o cliente está sempre com o pé atrás pensando assim: e se eu contratasse a equipe do Pedro Sobral? Será que eles iam fazer muito diferente do meu gestor de tráfego? Ou um belo dia, e isso vai acontecer com você, alguém aborda o seu cliente. Isso aqui cara, começou a virar nova reclamação da internet da gestão de tráfego é essa. Ai, uma pessoa, um outro gestor de tráfego subido abordou o meu cliente. Que horror, esse gestor de tráfego que abordou o meu cliente, ele tá tentando furar o meu olho, talarico de cliente, talarico do tráfego pago. Hashtag, pode botar no chat, hashtag talarico do tráfego pago. Cara, você só perde um cliente por um talarico do tráfego pago se você não está gerando resultado de segurança para o seu cliente. Se você gera resultado de segurança para o seu cliente, você nunca vai perder o seu cliente. Ai, Pedro, mas não é errado abordar o cliente de outro gestor de tráfego? Olha, se você conhece a pessoa que está gerindo o tráfego do cliente, se você sabe quem é o gestor de tráfego que está gerindo aquela conta e você abordar, pô, eu não concordo com essa prática. Mas agora, eu vejo alguém na internet, a pessoa está fazendo anúncios online, eu abordo essa pessoa, ela tem um gestor de tráfego, eu não faço ideia de quem é o cara, a pessoa, o homem, a menina, a mulher, aborda o cliente e o cliente está insatisfeito porque não tem resultado ou porque até tem resultado, mas não sente segurança no gestor de tráfego, eu não vejo nada de errado de eu abordar essa pessoa e oferecer o meu serviço. Se eu nem sei que ele trabalhava com gestor de tráfego, agora você ir lá e roubar o cliente do fulano, isso é errado. Agora você fazer uma abordagem de um expert na internet, de uma loja, e aí tem um gestor de tráfego lá que não está gerando resultado e você pega aquele projeto para você, isso daí, meu querido, minha querida, é o capitalismo, é assim que as coisas funcionam. Se você vender algo melhor e mais barato, a chance é que você acabe você acabe roubando as vendas do seu concorrente. Você, gestor de tráfego, querendo ou não, você está ofertando um serviço, tá? Mas como que você faz para gerar essa segurança para os seus clientes, então? Essa segurança você gera com postura, tá? E aí a postura é o quê? É mostrar que você sabe o que está fazendo. É mostrar que você sabe o que está fazendo e demonstrar para o cliente que tudo está sob controle. É sob controle ou sobre controle? O problema de perguntar isso no chat é que metade tem uma resposta e metade tem outra. É sobre... Eu perguntaria para Priscila se ela estivesse aqui. É sobre controle ou sob controle? Deixa eu ver, peraí que o chat está atualizando. Nossa, o chat está muito atrasado. Sob. Tivemos uma unanimidade. Mostrar para o cliente que está tudo sob controle, tá? Eu sempre me confundo nesse negócio, mas agora tá certo. Tá? Então é isso daqui que você tem que mostrar para o seu cliente. Se você conseguir transmitir isso daqui para o cliente, o que vai acontecer? Ele vai sentir segurança no seu trabalho. E aí vai ser muito difícil dele te demitir, porque você está mostrando o resultado e você está gerando segurança para o seu cliente. Então o seu foco sempre tem que ser gerar essas duas sensações no seu cliente. Tá? E muitos dos clientes, eles não vão querer, depois que eles fecham com você, fazer uma reunião com você, porque eles são ocupados, porque eles fecharam com você, e vocês vão lembrar disso porque isso vai acontecer na vida de vocês. Eles fecharam com você pensando que eles iam delargar o tráfego pago, que eles iam deixar na mão de vocês e que tudo ia acontecer magicamente sem eles terem que olharem nada da sua conta, tá? Só que você tem sim
que chamar esse cliente para uma primeira reunião, tá? Então, fechei meu primeiro cliente e agora você precisa marcar uma reunião com o seu cliente e você vai chamar essa reunião de call de onboarding, tá? Eu vou escrever aqui que não é call com U, é call de ligação, tá? Então, você vai fazer a sua call de onboarding. Tá? E o que é a call de onboarding? A call de onboarding vai explicar para o seu cliente como que vão acontecer as coisas dali para frente. E nessa call de onboarding, o seu principal motivo, sua principal função é fazer o quê? É fazer um grande alinhamento de expectativas para que você possa gerar resultado e você gerar segurança para o seu cliente. Quanto melhor você fizer a sua call de onboarding, menos trabalho você vai ter com esse cliente pro resto da sua vida. Eu garanto isso para você. Volta e meia você tem que refazer a call de onboarding, mas essa call tem essa grande função de trazer o cliente para perto de você, fazer o alinhamento de expectativas e gerar segurança para o cliente de que ele tá em boas mãos, de que ele contratou alguém sério que vai fazer o trabalho para ele, tá? E o primeiro passo da call de onboarding, ele acontece antes da call de onboarding, tá? E qual que é esse primeiro passo? É você fazer o seu dever de casa. E o que é o dever de casa? O dever de casa é você colher informações importantes do cliente antes da ligação acontecer. Quanto mais informações você tem sobre o cliente antes da ligação acontecer, mais segurança você vai gerar para o cliente, porque ele vai entender que você... Depois que ele fechou o contrato com você, que ele falou que ia querer te contratar como gestor de tráfego, ele vai entender que você não ficou parado com as pernas para cima, mas que você foi fazer o seu trabalho, que você fez a sua pesquisa, que você fez a sua parte. E essa sua parte, essa sua pesquisa, esse dever de casa, é o trabalho que o cliente sempre soube o que ele tinha que fazer, mas ele nunca fez aquilo sozinho. Ou que o gestor de tráfego dele, que cuidava da conta dele, sempre soube o que fazer, mas nunca fez. Por quê? Porque é um trabalho chato, porque é um trabalho maçante. Mas toda vez que você faz esse dever de casa muito bem feito e você expõe na ligação que você fez esse dever de casa, isso gera uma dose de segurança, de confiança no cliente, de caraca, contratei a pessoa certa. Esse cara aqui não é qualquer um. Ele realmente está se importando com a minha conta, tá? E aí a gente tem um checklistzinho aqui de coisas que você deve fazer no seu dever de casa. Podia passar uma aula inteira falando de como fazer uma análise do seu cliente antes de começar a trabalhar com ele, mas eu peguei alguns pontos principais aqui, tá? Primeira coisa que eu faria de análise é uma análise de anúncios e sites. Se ele já anuncia. E se ele já não anuncia? Aí você ignora esse ponto, tá? Mas o que eu analisaria? Analisaria anúncios ativos no Facebook, analisaria se a landing page está alinhada com os anúncios. Isso se ele joga as pessoas para uma determinada página. Então, faria a análise dos anúncios, para onde que esses anúncios estão jogando as pessoas e se essa página para a qual as pessoas estão caindo está alinhada com os anúncios. Faria a análise dos anúncios ativos no Google Ads e aí faria uma análise de site. Então, velocidade de carregamento, analisaria se o site é mobile friendly, ou seja, se ele é responsivo ao celular. E analisaria as tags instaladas nas páginas. Já ia ver se ele tem pixel instalado em todos os lugares, se ele tem o pixel do Google Analytics, se ele tem o pixel do Google Tag Manager. Também você pode analisar aqui, faça uma análise de cliente oculto. O que é o cliente oculto? Finja ser um cliente do seu cliente, para ver como que é o processo de venda deles, tá? Foi muito engraçado hoje, porque eu tava comprando um manipulado numa farmácia, e aí minha nutricionista me indicou a farmácia, falou assim, compra nessa farmácia aqui. Aí mandei mensagem pra farmácia lá de manipulação, aí a moça demorou um monte pra me responder, aí quando me respondeu ela falou assim, mas você tem aí certinho qual que é o manipulado? Aí mandei pra ela lá a composição. Aí ela demorou mais 2 horas pra me responder. Aí ela me respondeu perguntando se eu tinha cadastro. Eu falei que não. Ela demorou mais 2 horas pra me responder, me pedindo os dados de cadastro. Aí eu mandei pra ela os dados de cadastro. Aí ela parou de me responder. Parou, sumiu. A mulher sumiu, parou de me responder completamente. Aí hoje de manhã, 8 horas da manhã, eu mandei pra ela, oi. Não me respondeu. 10 horas da manhã eu mandei pra ela, oi. Não me respondeu. Meio-dia eu mandei pra ela, oi. Não me respondeu. Juro pra você.
2 horas da tarde eu mandei pra ela, oi, 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 oi. Ela não me respondeu. Aí eu cheguei pra nutricionista e falei, putz, eles não me respondem, o que eu faço? Ela falou assim, chame essa outra farmácia que ela é um pouquinho mais cara, mas eles vão responder mais rápido. Chamei a outra farmácia, a mulher me respondeu na hora. Falou assim, preciso da receita dos seus dados, disso e daquilo. Cara, mandei tudo de uma vez. Ela falou assim, esse é o Pix, o prazo de entrega é 2 dias úteis. Aí, na hora, já peguei o Pix, transferi pra ela, pronto. Cheguei, aí o que eu fiz? Fui lá na farmácia anterior e mandei uma mensagem pra farmácia anterior. Falei assim, olha, vocês não me respondem, comprei em outra farmácia. E aí mandei o print da conversa. Muito filho da mãe. Mandei o print da conversa, falei, se vocês não me respondem, comprei em outra farmácia, seus lerdo. E aí a mulher me respondeu, falou, opa, perdão, boa tarde. E agora ela já me mandou dois interrogação no meu WhatsApp. Eu não sei o que ela quer que eu faça. Eu já comprei na outra farmácia, mas o que que... Então assim, isso daqui, eu sou realmente um cliente comprando de um lugar. Agora imagina que você tá fazendo o tráfego dessa farmácia. Vai adiantar você jogar um monte de gente lá pra comprar se o atendimento tá horrível? Não vai adiantar nada. Então, fazer uma análise de cliente oculto para ver como que funciona o atendimento é absolutamente importante. Teve uma clínica de estética gigante que me contratou para fazer o tráfego deles, e aí eu fui fazer o tráfego deles, aí eu fiz o cliente oculto, o anúncio dele levava para mensagem no Instagram, mandei mensagem no Instagram da clínica, a mulher me responde, oi amor, tudo bem? Aí a Priscila tava do meu lado, e assim, eles demoraram 4 horas para me responder, porque eles visualizaram a mensagem do que eu cliquei no anúncio, enviei uma mensagem, demoraram 2 horas para visualizar. Depois que visualizaram, demoraram 4 horas para responder. Então, ou seja, 6 horas depois eles me responderam. E a mulher me responde, oi amor, tudo bem? Aí a Priscila tava do meu lado no sofá, notificou meu celular, eu abri, tinha uma foto meio rosa da clínica, oi amor, tudo bem? Aí a Priscila me olhou e falou assim, quem é amor? Quem é amor, Pedro Sobral? Aí até eu explicar, já tinha tomado o pescotapa. Até eu explicar, ela já tinha me dado na orelha. Mas aí eu fiz esse cliente oculto. E aí eu cheguei pra pessoa, pro dono da clínica de estética e falei, cara, eu não consigo fazer tráfego pra você antes de você arrumar isso daqui, porque seu atendimento tá ruim. A pessoa me chamou de amor, ela demorou pra me responder, aí ela não tirou minhas dúvidas no Instagram, que eu já tava perguntando o preço que eu queria contratar, ela me mandou pra falar no WhatsApp outra pessoa começou a me atender, foi devagar o atendimento, então o processo foi maçante. Então faz o cliente oculto pra entender se, mesmo jogando tráfego pro seu cliente, isso vai gerar algum resultado. Porque se você não faz essa análise anterior, que isso daqui são pontos básicos de melhora que o seu cliente tem que ter, se você não faz essa análise anterior, você chega na conta fazendo tráfego pago, gastando dinheiro do seu cliente, não dá resultado. A culpa é de quem se não dá resultado? Sua ou do cliente? Manda pra mim no chat. Se não der resultado, você não fez essa análise, você jogou tráfego e não vendeu. A culpa é sua ou do cliente? De quem que é a culpa? A culpa é do gestor. É óbvio que a culpa é do gestor. E aí você fica reclamando que seu cliente é ruim. Não, você que é ruim, velho. A culpa é do Cabral. A culpa é do Sobral. Pode mandar. A culpa é do Sobral. Nós vamos criar um programa. Toda vez que você fizer uma cagada no tráfego pago, a culpa é do Sobral, tá? A partir de agora, nesta aula, toda vez que a cagada for do gestor de tráfego, hashtag a culpa é do Sobral. Pode mandar no chat hashtag a culpa é do Sobral. A culpa é do Sobral. Sobral que fez a cagada, tá? Então, isso daqui são análises prévias que você vai fazer aqui na parte de site do seu cliente. Fez essa análise? O que eu quero que você analise também? Quero que você analise as mídias do seu cliente, tá? Então, você vai fazer uma análise aqui de mídias. Vai fazer uma análise do perfil do Instagram, vai fazer uma análise da página do Facebook, análise do canal do YouTube. Tem gente com toque, que eu não botei acento em análise. Eu coloco, tá tudo bem. Vocês têm que entender que esse quadro branco aqui é só pra construir o raciocínio. Não precisa estar o português perfeito aqui, tá? E se for negócio local, sem dúvida nenhuma, análise do Google Meu Negócio da pessoa, tá? Aqui você vai sempre... O que você vai ver? Primeiro, faz um relatóriozinho, cria um relatório bonitinho, tá? Cria um relatório com número de posts, bio, número de seguidores,
número de curtidas, comentários, principais publicações, tá? E aí você vai fazer e aí se responde ou não comentários. E aí você vai fazer o mesmo pro Facebook, o mesmo pro YouTube. E no Google Meu Negócio, você vai analisar o título que a empresa colocou do negócio dela, você vai colocar se tem um endereço, você vai olhar se tem avaliações, você vai analisar se tem publicações, você vai analisar o horário de funcionamento, as formas de contato, você vai analisar as publicações, eu já falei, isso. Uma análise básica, não precisa fazer uma análise gigantesca, mas é importante que você chegue na reunião sabendo de todas essas informações aqui, tá? Então aqui é a parte de anúncios e site, aqui é a parte de mídias. Deixa eu só mudar a corzinha aqui. Dever de casa. Aqui é a parte de mídias, tá? E aqui você já vai ter uma bela noção. Por que você tem que fazer isso daqui? Porque aqui você já criou. Aqui você tem uma bela noção do que tem que ser falado na reunião. Deixa eu dar um zoom aqui para não ficar tão pequeno. Tá? Então, por exemplo, tem que explicar que precisa postar conteúdo? Tem que explicar como preparar o perfil do Instagram para receber tráfego pago? Tem que explicar como otimizar o site do cliente? Tem que explicar sobre as melhoras no atendimento? Tem que explicar a importância de uma bio / destaques? Então aqui você sempre vai explicar o porquê que tem que ter pixel no site. Tem que explicar o porquê precisamos ter pixel no site. Então aqui você já começa a achar todos os furos do seu cliente. E esse olhar aqui é justamente para traçar pontos fortes e pontos fracos do seu cliente. Quanto melhor você fizer esse dever de casa simples aqui, mais bem preparado você vai estar para fazer essa reunião com o cliente. Pelo menos para conseguir mostrar para ele que você já entendeu qual que é o universo dele, qual que é o mundo dele, que você não chegou lá de mãos abanando e você não faz 12 reuniões dessa por dia sem estar preparado. Você chega na reunião 100% preparado, tá? Aí beleza, fiz essa análise aqui. Ah, Pedro, não tem outras coisas para analisar? Tem, eu falei aqui, eu posso passar 3 horas falando sobre como fazer uma análise antes de falar com o cliente, mas isso daqui é o básico que a maioria das pessoas não faz. Então eu não vou ficar te enfiando um monte de informação aqui, senão eu ia gastar 2 horas só falando de análise de dever de casa. Não é o foco aqui. Se você fizer essa parte, se você fizer isso daqui que eu te falei bem feitinho, fizer um mapeamento dessas coisas, você já chega na reunião absolutamente preparado para lidar com qualquer problema e para mostrar que você é o cara e gerar segurança para o cliente que você vai conseguir trazer resultado para ele, porque você fez o que ninguém fez até hoje com ele, que foi fazer o simples dever de casa, tá? Feito esse dever de casa, você vai entrar na reunião. Aí, pô, beleza, vai quebrar um gelo lá na reunião do seu cliente, vai dar um oi, falar que tá frio, falar de alguma coisa com o seu cliente, quebrar o gelo, tá? E aí você começa a reunião sempre mostrando por que você veio no mundo, gerando um ápice de segurança no seu cliente de que você é foda. Você tem que mostrar neste primeiro momento que ele não contratou um gestor de tráfego. Essa é a primeira coisa que você tem que mostrar para ele. Você não pode deixar ele sair com a sensação de que ele contratou um gestor de tráfego. Ele tem que sair com a sensação que ele está pagando por um gestor de tráfego, mas que você está entregando para ele muito mais do que um gestor de tráfego. E é nessa hora que a gente já começa fazendo o quê? O alinhamento. E moçada, o que eu tô te dizendo aqui é real. Isso daqui, a gente tá
a gente tinha a nossa agência de tráfego aqui, era Sobral Mídias. A gente mudou agora, não tem mais, ela tem a Sobral Mídias, mas ela faz outra coisa. A gente tem agora, estamos voltando com a operação constante da nossa agência de tráfego pago. Voltamos assim a todo vapor agora com a operação da agência. E isso daqui é o que a gente passa para os nossos clientes quando a gente faz a primeira ligação com eles, tá? Então eu tô te falando assim, algo bem interno. Isso aqui é o que eu falo para os clientes e eu acredito que vocês devem falar também para os seus clientes quando vocês forem atender eles. Eu não tô fazendo um conteúdinho aqui para entregar linguiça. Realmente tô te entregando aquilo que eu faço e que eu sei que gera segurança para os meus clientes. Então, se isso faz sentido, se você quer esse conteúdo, você já tinha que ter dado like nesse vídeo, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Então, voltando aqui. O que você vai fazer? Você vai gerar segurança para o seu cliente. Como? Explicando para ele qual é, no caso, você vai estar falando de você mesmo, né, em primeira pessoa, qual é o meu trabalho na nossa parceria. E aí vou até dar os créditos aqui, sempre dou os créditos pro João Roveré, que eu fiz uma call com ele antes de entrar aqui com vocês, porque a gente estava discutindo sobre tudo isso. O que a gente faz quando a gente pega um cliente e ele que me apontou isso daqui ia ser algo que eu não ia falar nessa ligação. E aí eu perguntei para ele, pô, você acha que vale a pena falar? Ele falou assim, voltei? Acho que voltei. Bah, que susto. Eu tava falando aqui e eu falei, caraca, faz quanto tempo que eu caí? Mas ainda bem que eu vi na hora que caiu. Meu celular já devia estar tocando aqui com a equipe. Voltou? Tá, e o áudio tá certo? Bah, que nervoso. Cara, eu vou encarar isso como um sinal de Deus, porque eu ia te entregar um conteúdo que normalmente eu não entregaria, e eu acho que Deus deu um sinal pra eu não entregar. Eu vou pular pro próximo ponto, fechou? Eu não vou falar dessa parte aqui do trabalho da... Eu não vou falar isso aqui, porque foi Deus mandou o sinal para eu não entregar essa parte. Falou assim, cara, isso aí é bom demais para você entregar de graça. Quando eles entrarem na comunidade Sobral, você ensina. Mas assim, tem 1.700 pessoas na live e 900 likes, não faz sentido. Se tivesse pelo menos uns 1.300 curtidas, aí eu acho que vocês estariam assim, pô, velho, tá bom esse conteúdo, dá assim... É uma negociação. Se a gente bater os 1.300 curtidas, é só curtir, não vai cair o dedo. Aí a gente fala esse ponto. Como vocês são facilmente persuadidos, já tem 1.200 likes. Muito bom, muito obrigado pelo seu like. Fico feliz que você tá gostando do conteúdo. Vou explicar essa parte sim, tá? Então, Volta aqui comigo. Vacilou. Subiu rapidinho, velho. Foi só falar que assim, ó, subiu instantaneamente, tá? Vamos falar aqui, ó. Meu povo, é o seguinte, olha. Qual que é o trabalho... Essa parte aqui... Bora, Bill! Eu acho que agora deu certo. Deixa eu ver. 1.500 likes, ele falou que volta. Bah, chegou a me dar um calor, velho. Nós vamos pra parte 2 da live agora, depois desse calorão que eu tomei. Meu Deus do céu, velho. Pô, derreti aqui, derreti. Pô, pior que meu controle do ar-condicionado, alguém mudou ele de lugar. Só pra eu... Ah, não, tá aqui. Ah, graças a Deus, tava morrendo de calor já. Não, vai dar certo agora. Eu mudei meu programa de transmissão de live aqui. O meu outro programa não tava funcionando legal. Não sei por que não tava funcionando o outro programa. É que eu atualizei hoje o programa que eu faço as lives, ele atualizou hoje. Aí eu atualizei ele e ele deu esse problema aí. Deu essa zica. Vou só esperar o pessoal voltar para eu para eu falar aqui qual é o meu trabalho na nossa parceria. O pessoal tá voltando. Não fala que vai cair de novo. Não vai cair. Nossa, sabe quando entra aquele arzinho geladinho? Agora deu certo, tá? Fechou, meu povo? Então vamos seguir aqui. Deixa eu só mudar isso aqui, vou botar isso aqui pra cá. Deixa eu compartilhar minha tela.
que agora vai dar bom. Ô, Júlia, eu vi que você me ligou, tá? Se der problema de novo, me liga que meu celular tá tocando quando você tá me ligando. Fechou. Vou ficar aqui do ladinho agora, porque esse aqui é outro programa que eu tô transmitindo, e aí eu tô ficando aqui na lateral, tá? Agora sim, vamos a explicar. Cara, eu já falei que é Deus dando sinal aqui que eu não posso entregar esse conteúdo de graça, tá? Mas vamos nessa, eu vou entregar mesmo assim. Cara, por que que. Presta atenção, subidoso. Eu sei que os ânimos se afloraram aqui, que caiu, mas vamos de volta aqui pro foco, tá? Seguinte. Por que que você tem que começar a reunião falando qual que é o trabalho na parceria? Porque isso daqui vai fazer duas coisas com o seu cliente. Então, se você está anotando no seu caderno, a função disso é fazer duas coisas. Número um, você vai alinhar expectativas com o cliente do que você faz, qual que é a sua função no trabalho com ele. Qual que é o seu trabalho na parceria? Isso aqui é o alinhamento de expectativas em pessoa. Segundo ponto, você vai se diferenciar de qualquer outro gestor de tráfego que ele contratou, se ele já contratou. Se ele nunca contratou outro gestor de tráfego, aqui é a hora que você vai, ó, botar o prau na mesa e vai falar, e vai fazer o quê? Vai mostrar para ele todo o seu profissionalismo. A função desta primeira parte da reunião é o cliente entender, presta atenção nisso, que isso daqui ninguém vai te contar em nenhum lugar. Quer dizer, ninguém vai te contar em nenhum lugar isso daqui, porque ninguém ensina isso daqui. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que mostrar para o seu cliente que ele está contratando um gestor de tráfego, mas que ele está levando 5 funcionários. Ele está contratando um gestor de... É 5 pelo preço de um. Pode ser até esse, se você tiver um slide, você pode colocar no slide. 5 pelo preço de um, que é o seu trabalho nessa parceria, tá? Qual que é o seu trabalho na parceria? Primeiro, você tem que configurar as ferramentas, então você vai ser a pessoa que faz a configuração das ferramentas do cliente, tá? A ferramenta não é sua, o gerenciador é dele, o Google Analytics é dele, o Google Tag Manager é dele, a conta de anúncios do Google é dele, a conta de anúncios da Meta é dele, a conta de anúncios do TikTok é dele, tá? Então a parte de ferramenta é do cliente, só que você configura para ele, tá? Além disso, você vai dar suporte para ele de qualquer dúvida que ele tiver, você vai entregar para ele encontros semanais, onde você vai estar sempre disponível para tirar todas as dúvidas e apresentar os resultados. Você vai fazer a parte de criação, análise e otimização diária das campanhas e dos anúncios. Isso daqui você faz na sua casa, o cliente não precisa estar vendo você fazer isso daqui. E você vai fazer sempre a entrega de relatórios, tá? Eu recomendo já fazer dashboards com o Google Data Studio. Se você está na comunidade Sobral de Tráfego, tem um curso da Júlia maravilhosa, que ela ensina como é que você faz os relatórios via Google Data Studio, tá? E você vai sempre entregar para ele também a sua consultoria para execução de anúncios. Ai, Pedro, eu não sei entregar tudo isso. Então você tem que aprender, porque um bom gestor de tráfego consegue entregar todas essas coisas aqui. Não é só clicar nos botões para criar as campanhas. Você tem que estar disponível para responder as dúvidas, para mostrar os resultados, você tem que saber configurar as ferramentas, você tem que saber criar um relatório, criar uma planilha, criar um dashboard no Google Data Studio e você sempre tem que ajudar ele a criar os anúncios, ou seja, uma consultoria de criação de anúncios é você mostrar exemplos de anúncios que ele pode modelar, que ele pode fazer para o nicho dele também. Eu canso de bater nessa tecla aqui, aliás, eu nunca vou cansar de bater nessa tecla aqui, falando que um bom gestor de tráfego, você tem que ser bom em fazer anúncios. Inclusive tem uma live aqui no nosso canal do YouTube, essa daqui você não precisa estar na comunidade Sobral para ver ela, mas se você abrir aqui o nosso canal do YouTube, Pedro Sobral, você vai ver aqui que tem a nossa live número 100 e... eu nunca lembro o número. 194, eu acho? 192. Como fazer anúncios que convertem, tá? Então, na nossa live número 192, se você assistir ela, o que eu ensino aqui é basicamente como que você vira um coach, dá uma consultoria de anúncios para o seu cliente, tá? Então, por que que é o 5 em 1? Porque você vai mostrar para o cliente que você entrega muito mais do que simplesmente apertar nos botões. Você vai entregar para ele a função de um head de tráfego. E o que que faz um head de tráfego? Um head de tráfego, ele faz a elaboração das estratégias. Você entrega para ele o trabalho de um gestor de tráfego operacional. E o que que faz um gestor de tráfego operacional? Operacionaliza as estratégias.
Isso se você tá sozinho, tá? Se você tem uma equipe, você pode ter pessoas que entregam isso daqui. Não precisa ser você em todas as funções, mas no começo, você sempre é uma banda de um homem só. Você é uma pessoa só na banda, você tem que executar todas as funções. Você entrega para ele o trabalho de um head de projeto. O que faz um head de projeto? Ele garante que o operacional vai estar sempre conectado com as demandas e prazos acordados. Você entrega para ele o trabalho de um head de sucesso do cliente. A gente também chama de CS, tá? Que é garantir que o cliente esteja satisfeito. E você entrega para ele o trabalho de um analista de sucesso do cliente. O que ele faz? Ele antecipa qualquer dúvida e propõe soluções rápidas. Tá? Então, uso essa parte aqui de head de tráfego é basicamente o quê? Head de tráfego e gestor de tráfego operacional é essa parte aqui de criação, análise e otimização, é a parte de fazer a coisa e configuração das ferramentas, é a parte de fazer o tráfego pago acontecer. Agora, o head de projeto, ele é a pessoa que vai garantir que o cliente vai sempre receber as demandas dos anúncios no prazo certo, é a pessoa que vai garantir que as páginas vão estar prontas, é a pessoa que vai estar sempre na cola do cliente, enchendo o saco dele, incomodando, solicitando os recursos necessários para que o operacional e o head de tráfego consigam fazer o seu trabalho. E o head de sucesso do cliente, o analista de sucesso do cliente, eles são os responsáveis pelo suporte, pela entrega de relatórios, para estar ali atendendo as demandas do cliente, responder qualquer dúvida que ele tiver no meio do processo. A maior parte dos gestores de tráfego são demitidos porque a maior parte dos gestores de tráfego são demitidos porque eles são só gestores de tráfego operacionais. Você só vende para o seu cliente a gestão de tráfego operacional e essa é a cagada, porque o cliente ele precisa de suporte, cliente é carente. O cliente precisa que você demande as coisas dele, ele precisa que você cumpra o papel de gestor de tráfego de um head operacional, ele precisa de um CS. Ah, Pedro, mas eu não tenho toda essa estrutura na minha empresa. O problema é seu. Você quis ser gestor de tráfego, agora aguenta. Todo gestor de tráfego no começo tem que fazer o papel de ser 5 profissionais em um único profissional. Ah, Pedro, eu acho que isso não é para mim. Tudo bem. Tá tudo certo se você achar que não é para você, mas uma coisa eu garanto, tem gente menos capacitada, menos inteligente, com mais limitações que você, que consegue entregar essas coisas. Por que você não vai conseguir? Vai desistir fácil assim de uma profissão que tem uma barreira de entrada tão pequena e um ganho tão grande? Que bom que você vai desistir, porque sobra menos concorrência para quem vai levar esse negócio a sério. Porque eu garanto para você, você conseguir ou não é só uma questão de você persistir. Ponto. Você conseguiu ou não é só uma questão de você persistir. Não fica pensando, ah, é difícil demais, não é para mim, eu não sou inteligente bastante, cara. Para com esse papo. Para com esse papo que isso aí não, isso aí é sua cabeça dizendo para você que você não consegue, que não é para você. Não. A sua cabeça, é que na verdade, você não consegue admitir a verdade dura, que é o quê? Pô, eu não sou persistente o bastante. Não é que você não é inteligente, não é que você não tem o dom, não é que você não tem talento. Eu quero que você, se você vai desistir, eu quero que você fale. Eu não tenho persistência o bastante, porque persistência é algo que você tem controle. Inteligência, dom e talento a gente não tem controle. E aí é fácil você dizer que você não consegue por algo que você não tem controle. Porque toda vez que você responsabiliza um fator externo pelo seu fracasso, isso é confortante, isso é confortável. Por quê? Porque quando eu pego algo que eu não tenho controle, o meu talento e o meu dom, e eu digo eu não consigo por causa do talento e do meu dom, eu não tenho culpa nenhuma. Você tem o superpoder de lavar as suas mãos e ficar tranquilo com a sua consciência. Agora, quando você tem que admitir que você não tem persistência o bastante para chegar lá, aí você tem que fazer um exame de consciência, você tem que se olhar no espelho e a culpa é 100% sua. E eu tô dizendo pra você, eu tô aqui todas as semanas, todas as terças-feiras, 3 horas da tarde, pra te ajudar a trilhar esse caminho. Eu não posso trilhar ele pra você, eu não posso subir suas campanhas por você, mas eu tô aqui pra te ajudar. Se você quiser me ajuda, eu sempre vou estar por aqui todas as terças-feiras, tá? Então, você quando vai entregar o seu resultado pro cliente, você vai entregar pra ele um trabalho de 5 pessoas, é o 5 em 1. Então, qual que é o meu trabalho na nossa parceria? Esse é o meu trabalho. Isso daqui é o quê? É o alinhamento de expectativa. É você mostrando para o seu cliente que ele não está contratando só um gestor de tráfego, ele está contratando muito mais do que um gestor de tráfego pago. E é aqui que você conquista o cliente para ele ficar sempre com você.
Tá, Pedro, e depois que eu faço isso, qual que é o meu próximo passo? Aí o seu próximo passo é falar para o seu cliente. Aí você vai fazer o seguinte: você vai mostrar para o seu cliente que você está acima da maioria dos gestores de tráfego. Como que você faz para ficar acima da maioria dos gestores de tráfego? Qual que é a pergunta que você faz para sair por cima? Você aponta o erro de todo mundo. Então você vai falar o quê? Você vai falar o seguinte: onde a maioria das pessoas erra no tráfego pago? Onde que as pessoas erram? Onde que os outros gestores erram? E quando você fala por que os outros erram, você está se colocando acima do erro. Porque se você está dizendo que todo mundo erra, você está dizendo que você não erra. E aí isso daqui já aumenta a percepção de valor do cliente sobre você. Quando eu venho aqui e falo para você na minha aula, cara, onde que a maior parte dos professores de tráfego pago erram? Eles acham que é só despejar todo o conteúdo aqui, que é só te dar a fórmula, é só te dar o checklist e que você vai sair fazendo sozinho. E você sai feliz quando o filho da puta faz isso. Mas aí chega na hora da reunião, você não consegue desenvolver. Chega na hora da reunião, alguém que viu uma aula completa sobre o assunto, uma aula explicada, explicando os porquês de cada coisa, com aquilo que algumas pessoas chamam de ai, olha quanta enrolação. Pode falar que é enrolação, até o cara que viu a aula chegar e abordar o seu cliente. Aí você vai dizer, ai, é um talarico do tráfego pago, aluno do Sobral. Por que será que ele pegou meu? Você nem vai saber por que você perdeu o cliente. Você nem vai saber, porque o cara foi lá e destruiu na ligação inicial com o seu cliente. O cara foi lá e mostrou pro seu cliente que ele entrega tudo o que você entrega e muito mais. Gerou segurança, gerou resultado, alinhou expectativa, saiu por cima de você, porque mostrou onde que a maior parte dos gestores de tráfego erram. E quando ele mostrou por que a maior parte dos gestores de tráfego erram, o seu cliente só conseguia pensar no gestor antigo. Só conseguia pensar em você, que estava fazendo o trabalho cagado. E aí chegou o gestor novo e tomou conta. E aí eu quero que você seja o gestor novo. Eu quero que você seja o gestor novo, por isso que eu tô aqui te ensinando isso, tá? Então, onde que a maior parte das pessoas erra no tráfego pago? Primeiro ponto. Um zoomzinho aqui. Elas não têm um método claro. Tá? E aí, quando eu entro nas ligações, eu sempre explico o método subido de tráfego, tá? E a maioria dos alunos que conhecem o método subido, eu espero que eles façam o mesmo, que eles expliquem o método subido. Então, mostra que você tem um método claro. Por quê? Porque senão o seu cliente, ele vai chegar um dia para você e vai falar o seguinte, quem nunca aqui passou por isso? Ai, eu conversei com um amigo meu que faz tráfego pago e ele falou agora que eles estão fazendo tráfego de cabeça para baixo. Ah, eu fui no mastermind do fulano e lá eles falaram para fazer a escala das campanhas desse jeito. Ai, não, eu conversei com um amigo meu que também é gestor de tráfego e ele falou que tá fazendo tráfego de tal jeito. Quem aqui nunca passou por isso? Não dá uma raiva? Não dá uma raiva quando isso acontece? Não dá uma raiva? E aí seu cliente pede para você mudar tudo aquilo que você tá fazendo. De quem que é a culpa quando isso acontece? A culpa é do Sobral. A culpa é do Sobral. A culpa é do Sobral. Por quê? A culpa é do Sobral porque ele não alinhou com o cliente dele no primeiro momento que ele segue um método, que ele segue uma metodologia. E se o cliente chega pedindo um outro método, você vai falar para ele, cara, eu até posso testar. Não vou me negar a testar algo novo. Vai que funcione. Mas eu acredito mais no meu método. Eu posso testar o que você está falando. Mas se não funcionar, eu vou querer voltar a testar. Eu vou querer voltar a fazer o meu método, que é algo que eu sei que funciona. Tá? E como que é o método da filosofia Sobral? Mais uma vez, poderia fazer uma. Já fiz até aula sobre isso. Poderia passar 1h30 aqui falando sobre isso, mas não vou entrar nesse ponto agora, tá? Mas eu normalmente explico que o meu método está baseado em 7 pilares, que são as ferramentas, a audiência, que é a distribuição de conteúdo. Opa, vocês não estão vendo a minha tela, me desculpa. É a parte de ferramentas, a parte de audiência, a parte de anúncios, que é fazer bons anúncios que convertem, públicos essenciais e diversificação das fontes de tráfego, criação de campanhas, campanhas para os públicos quentes. Então, esse aqui, sua campanha ficou errado. Campanhas para públicos quentes e a técnica 1, 2, 3, 4 de otimizar campanhas, tá? Inclusive, uma das nossas próximas lives que vai acontecer nas próximas terças-feiras, uma delas é sobre o método subido de criar, o método subido de tráfego pago, tá? Então, venha nessa aula para você aprender a explicar cada um desses pontos aqui, tá? Mas, basicamente, você não precisa para o seu cliente fazer explicação no detalhinho do que é cada um dos pontos num primeiro momento, tá? Mas ele precisa saber que você tem um método, que você segue uma lógica
lógica e esse método não é seu, esse método é meu, é o método subido de escala. Você não pode copiar e colar e dar o seu nome, vai ficar feio, porque não é o seu método. Não foi você que inventou, isso aqui sou eu que faço sempre com os meus clientes, mas você pode usar o meu método para explicar para o seu cliente aquilo que você faz. Fala assim, cara, eu sigo o método subido de escala. Tá? Então a maior parte das pessoas erra no tráfego pago porque elas não têm um método claro, porque elas tentam fazer o público completamente frio, tirar quente logo de cara, e aí as pessoas não distribuem conteúdo. Ah, Pedro, isso quer dizer que o tráfego pago, o tráfego venda direta não funciona, jogar a pessoa direto para converter não funciona, é isso que você está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Funciona e funciona muito. Mas se isso funciona, você criar públicos quentes e vender para eles vai funcionar muito mais. A minha lógica é sempre essa. Se jogar público frio para oferta tá vendendo, cara, imagina quando você jogar público quente para sua oferta, vai vender muito mais. Então, por que não fazer as duas coisas? Tá? E aí aqui eu já estou convencendo o cliente a jogar o jogo do jeito que eu quero, que é tendo campanhas de distribuição de conteúdo. E aí eu falo que a maior parte das pessoas erra achando que tráfego faz milagre. Tô alinhando a expectativa. Ah, e aí eu digo que não é da noite pro dia. Tá? E aí eu já tô mostrando para ele, cara, tráfego não faz milagre, tô fazendo um alinhamento de expectativa, para que ele não possa me cobrar depois um milagre, para que ele não possa me cobrar depois que o resultado vai vir da noite pro dia. E o tráfego só funciona quando o dono do negócio e o gestor de tráfego trabalham juntos, tá? E aí aqui eu já falaria qual é o papel do dono do negócio. O que que você, e aí isso daqui vai depender de cada cliente, mas o que que você como gestor de tráfego precisa dele? Você vai precisar de anúncios, você vai precisar do investimento nas fontes de tráfego, você vai precisar das páginas, você vai precisar de um designer, você vai precisar do quê? O que que você precisa que ele faça para que o tráfego pago que você vai operacionalizar funcione? Esse é o momento de você falar isso, porque presta atenção, você não está chegando para ele, não tem um ponto da sua reunião que é qual que é o seu trabalho? Ninguém gosta que você fale para a pessoa qual que é o trabalho dela. Qual que é o ponto da reunião aqui? O ponto da reunião é onde a maior parte das pessoas erram no tráfego pago. Só que eu tô falando onde a maior parte das pessoas erram no tráfego pago e eu já tô dizendo para ele que vai dar errado se ele não fizer o trabalho dele. Se ele não fizer a parte dele. E isso fica gravado. E aí você sempre pode lembrar ele de que, cara, a maior parte. Lembra que eu falei para você lá na primeira reunião que o tráfego só funciona se a gente faz o trabalho junto? Pô, eu tô precisando da sua ajuda. É aí que a maior parte das pessoas erram no tráfego pago. E ele não vai querer fazer parte da maioria das pessoas. Enquanto você estiver falando isso, ele vai estar assim na reunião. Nossa, faz muito sentido. Ele vai estar o tempo inteiro balançando a cabeça. Cara, pode ter certeza. Se você seguir isso daqui na reunião, você vai olhar pro cliente e ele vai estar assim. Vai estar o tempo inteiro balançando a cabeça, porque ele vai concordar com você, porque isso aqui faz 1 bilhão% de sentido. Só que nenhum gestor de tráfego antes falou isso para ele de maneira tão clara. E você não está exigindo o trabalho dele. Você está dizendo onde as pessoas erram. E quem que gosta de errar? Ninguém gosta de errar. E ele vai querer vai querer fazer parte do time das pessoas que acertam e não das pessoas que erram, tá? E aí você vai para o próximo ponto, que é entender o negócio do cliente. Então a gente explicou para ele qual que era o nosso trabalho, a gente fez o dever de casa, a gente explicou para ele qual que era o nosso trabalho na parte da parceria, a gente explicou para ele onde que a maioria das pessoas erra. Por que que a gente fez isso daqui? Para se colocar acima dos outros gestores de tráfego, mostrar que ele está contratando alguém diferenciado. E além disso, a gente mostrou para ele que ele tem que fazer a parte dele. Então, esse ponto número 2, ele tem essas 3 principais funções. Se colocar acima dos outros gestores de tráfego, mostrar que você faz um trabalho diferenciado e mostrar para o dono do negócio que ele tem que fazer a parte dele. E aí vai depender de cada negócio. Como que eu vou saber o que o dono do negócio vai ter que fazer? Pô, esses pontos aqui, eles são sempre os mesmos, tá? Anúncios, investimentos, páginas, designer. Mas, através do seu dever de casa, você vai descobrir o que o dono do negócio tem que fazer que ele ainda não faz. E aí você vai jogar essa responsa para ele aqui nesse ponto, tá? E aí você vai partir para entender o negócio do cliente.
Tá? E aqui você vai fazer várias e várias e várias e várias e várias perguntas para o seu cliente, um checklistzão mesmo. Inclusive, eu vou até te entregar, eu vou colocar, ó, já vou dizer para você, vai surgir daqui a alguns dias, tipo assim, segunda-feira da semana que vem. Não vai ser agora porque tem que produzir e eu não vou produzir um material feio. Segunda-feira da semana que vem, na descrição deste vídeo, vai ter o link para você baixar o PDF dessa aula aqui, tá? Vai ter o link para você baixar o PDF dessa aula e o PDF dessa aula vai ter uma senha, tá? E a senha vai começar com a palavra talarico. Tudo minúsculo, exatamente assim como eu digitei, vai ser a primeira palavra da senha. E aí depois vai ter uma segunda palavra que ela vai estar escrita aqui do lado, blá, 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 blá. Não sabemos ainda qual que é, o que é o blá, 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 mas vai estar escrito aqui depois. Eu vou revelar ao longo da aula qual que é a segunda palavra para você baixar o PDF, tá? Mas basicamente o que você tem que pegar de informações do seu cliente aqui? Você tem que entender o que ele vende, quanto que ele vende. Tá? Então você vai perguntar, e aqui eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V no checklistzão mesmo, porque não tem sentido eu ficar explicando ponto por ponto muito minuciosamente. Então você vai perguntar qual que é o ticket médio, então assim, dos produtos que ele vende, qual que é o ticket médio dos produtos, qual que é a margem que ele tem no negócio dele, quantas vendas ele fez nos últimos 12 meses, qual o faturamento, qual o melhor mês de venda, qual que é o produto-chefe, que é aquele pãozinho francês que paga as contas. Qual que é o preço dos produtos, as condições, se tem frete grátis para determinada região, se tem desconto, se ele mede os resultados e como ele mede, se ele usa Google Analytics, como que ele faz para fazer o traqueamento, qual que é qual que é a plataforma que ele usa para vender, se ele faz pesquisa com clientes, se ele manda constantemente pesquisas para os clientes de satisfação, se ele já anuncia quem que produz ou direciona a produção de criativos, quem é que faz as imagens, quem é que faz os vídeos, quem é o responsável por ficar solicitando esses vídeos atualmente, se ele tem equipe, se ele tem copy, se ele tem designer, editor de vídeo, social media. Você vai pedir o acesso à conta se ele já tiver a conta. E aí vai perguntar quais são as principais dificuldades para ele vender mais, qual que é o gargalo. Aqui você vai deixar ele falar, tá? Aqui é a hora que você para de falar tanto e deixa ele falar. Feito isso, você precisa entender quem que é o público-alvo do cliente, tá? Então você vai seguindo as perguntas. Se é homem, se é mulher, qual que é a idade, onde que mora, que outras páginas ele acompanha, que tipo de pesquisa essa pessoa faz no Google, quais são os desejos, o que essa pessoa acorda todo dia pensando, quais são as dores, eles têm algum concorrente, página ou perfil para você se inspirar, pedir uma lista de perfis, uma lista de canais para você comparar, tá? E aí eu mostraria para o cliente nesta call, ele te respondeu isso, eu criaria na frente dele, na frente do cliente, uma simulação do público-alvo dele. Então cria, vai lá no gerenciador e cria, cara, é mágico quando você faz isso na frente do cliente. Tá? Mostra lá, cria, bota lá os interesses, o segmento bairro, o segmento da cidade, o estado, o país, mas cria na frente do cliente essa segmentação para mostrar para ele que você sabe. Você está fazendo o quê? Gerando segurança, gerando segurança. Toda essa ligação é baseada em gerar segurança e fazer alinhamento de expectativa. Então cria na frente do cliente a simulação do público-alvo dele, tá? E aí mostra para ele o processo da criação de um público de video-view, tá? Então cria para ele a simulação do público-alvo e mostra na frente dele o processo de criação de um público de video-view, de criar um público de alguém que visualizou um vídeo e explica um funil básico. Ah, a gente pode fazer anúncio para esse seu vídeo, as pessoas vão ver o vídeo até 75%, depois eu pego todo mundo que viu esse vídeo até 75% e anuncio para essas pessoas. Só de fazer isso daqui na frente do seu cliente, você já mostrou um grande domínio que muitas vezes ele não viu nenhum gestor de tráfego fazendo. Não é palpável, não é tangível para o cliente o trabalho do gestor de tráfego. Você está fazendo isso aqui, você está tangibilizando na frente dele o trabalho do gestor de tráfego, tá? Mostrou isso daqui, o que você vai fazer? Você vai fazer a explicação de uma estratégia que você acredita que vai funcionar para aquele
cliente. Aqui você está fazendo o papel de head de tráfego. Qual que é o papel do head de tráfego? Coloquei aqui em cima para você. O head de tráfego, ele vai fazer a elaboração das estratégias. Como que eu vou fazer para ter acesso a essas estratégias? Cara, se você estiver na comunidade Sobral de tráfego, muito simples. Você vai entrar lá na comunidade Sobral. Putz, eu não tô online, meu Deus do céu. Calma aí. Toda vez que o meu Facebook desloga, eu tenho um mini ataque cardíaco, porque eu acho que eu fui bloqueado e que eu vou entrar agora e vai dar aquela solicitação de segurança. Deixa eu entrar aqui na comunidade. Deu certo. Vou entrar aqui na comunidade e aí, por exemplo, eu vou pesquisar aqui, ó, móveis planejados. Vamos dizer que meu cliente é de móveis planejados. Vou pesquisar aqui na comunidade Sobral e vou estar aqui, ó, post colaborativo, móveis planejados, ROAS de 44. E aí o cara fala toda a estratégia que ele fez para móveis planejados, tá? Aí alguém vem aqui e fez uma pergunta. Contribuição, estratégia para móveis planejados. Isso aqui é a comunidade Sobral, meu povo. Quando eu falo que a comunidade Sobral de tráfego é o poder, é isso daqui, ó. Você entra aqui, ó, móveis planejados. Alguém trabalha com esse nicho? Estou tendo dificuldade com as estratégias. Aqui nos comentários vai ter um monte de gente falando, ó, a galera explicando as estratégias que eles fazem. Então, através dessas estratégias que eu vou encontrar aqui na comunidade, eu pego e crio a estratégia para o meu cliente. Se você já é gestor de tráfego, já tem um pouco mais de experiência, você pode criar a estratégia da sua cabeça. Ou você pode apresentar uma estratégia simples de, vamos primeiro fazer um anúncio assim, depois vamos focar em tal público, depois vamos focar em tal público, mas você tem que dizer para o cliente o que vai acontecer, o que você tem em mente do que vai acontecer com o tráfego pago dele, tá? Então, o que vai ser feito, quanto que vai ser investido, quais vão ser as etapas do processo de venda, tá? Sugira uma verba para conteúdo. Então, você vai fazer explicação para o cliente do que vai ser feito. E aí você vai explicar o quê? Quais recursos, o que vamos precisar para implementar isso. Vai precisar do quê? Vai precisar de site? Vai precisar de uma landing page? Vai precisar de um WhatsApp Business para receber o tráfego? Vai precisar de alguém para responder as mensagens? Então você vai fazer essa explicação para o cliente aqui do cara, essa estratégia aqui foi o que eu pensei para você. Não é uma coisa que vai durar 50 minutos. Isso aqui em 5, 10 minutos você explicou para o cliente o que vai acontecer, tá? Depois disso daqui, agora sim você vai entrar numa prática numa parte de dizer o que cada um vai fazer, que é a divisão prática das tarefas, tá? Então só recapitulando aqui, o que a gente fez? Dever de casa, entendemos o negócio do cliente por cima, com o que tem de informações por fora. Falamos para o cliente qual que é o nosso trabalho dentro da parceria. Depois, a gente falou onde que a maioria das pessoas erra no tráfego pago para nos colocar acima dos outros gestores, mostrar que a gente não é todo mundo e dizer para o cliente que ele tem que trabalhar junto com a gente. Aqui eu já falei que ele vai ter o trabalho dele. Depois eu entendo o negócio do cliente. Eu vou lá e faço 1 milhão de perguntas para entender o negócio dele e pensar na estratégia de tráfego pago. Aí eu proponho uma estratégia de tráfego pago que você acredita que vai não, né, que pode funcionar para aquele cliente. Então, expliquei essa estratégia para o cliente e agora eu vou para a divisão prática das tarefas, tá? O que é a divisão prática das tarefas? É o que cada uma das pessoas vai ter que fazer. Então, aqui, basicamente, a gente vai reforçar a parte de que os dois têm que se ajudar para dar certo, tá? E tudo que é importante, isso é uma coisa que eu aprendi com o João, que trabalha comigo lá na agência, o CEO da agência. Ele fala assim, cara, tudo que é importante tem que ser repetido. E uma das coisas que tem que ser repetida na sua reunião com o seu cliente é quais são as funções dele. O que ele tem que fazer? Quais são as responsabilidades do cliente? Isso tem que ser repetido pelo menos 2 vezes na reunião. Uma vez a gente já falou lá atrás e a outra você vai repetir agora. E aí cada cliente às vezes depende do que você entrega, mas você vai ter que falar para o cliente aquilo que ele vai ter que fazer. Tá? E aí você vai fazer o ponto número 6 aqui, a solicitação dos recursos essenciais. O que é a solicitação dos recursos essenciais? Você vai fazer a solicitação para ele de acesso às contas de anúncio, tá? Então, tem um checklistzinho maroto aqui que a gente sempre utiliza, que é, você vai, espera aí que desconfigurou aqui no meu Ctrl+C, Ctrl+V. Será que eu consigo? Genial.
Tá? O que você vai fazer? Você vai entrar no Facebook e no Instagram do dono do negócio, tá? E aí você vai pedir para ele entrar ali na call com você. Você vai se colocar como administrador da página do Facebook, deixei o link aqui que a gente faz isso. Você vai conferir quais BMs estão vinculadas ao perfil dele. Vai apertar aqui no business.facebook.com/select, vai fazer uma business manager caso a pessoa não tenha, vai adicionar todas as atribuições, ou seja, você vai se adicionar a conta de anúncio dele, vai adicionar o seu e-mail na conta de anúncio dele, vai conferir a conta de anúncio criada, ou se não tiver, você vai criar uma conta de anúncio, caso a pessoa não tenha, tá escrito aqui, ó, a conta de anúncios, caso a pessoa não tenha, vai conferir a qualidade das contas de anúncio, então toda conta de anúncio tem uma qualidade, caso ele já tenha uma conta, aqui tá o link para você fazer, copiou 2 vezes, por quê? Você vai fazer aqui o acesso à conta de anúncio dele para ver como é que tá a qualidade da conta de anúncio. Entrou aqui nesse link, você já vai conseguir ver isso. Você vai fazer as configurações de pagamento, prioriza cartão de crédito para não dar problema. E aí, ele que vai fazer isso daí, mas você vai explicar ali nessa call como é que faz. Conferir se tem a necessidade de adicionar um catálogo, caso ele seja um e-commerce. Vai conferir se no site do cliente tem o pixel do Facebook e se não houver, você já vai criar o pixel do Facebook, configurar o evento padrão do pixel. Estrutura de contingência, caso o cliente trabalhe com um nicho que tem chance de dar bloqueio. Faz 2 BMs, confirma o domínio, faz uma... Isso aqui é assim, para basicamente todos os clientes eu faço. Autenticação de 2 fatores para todos os usuários, faz a verificação da empresa, compartilha os ativos entre as BMs, cria a conta de anúncio reserva, cria a conta de anúncio anunciante, fazer os anúncios na BM matriz para compartilhar o pixel e compartilhar o pixel. Tá? Isso aqui é um checklistzinho de como que você faz para fazer a configuração da sua conta de anúncio. Pedro, meu Deus do céu, não sei como é que faz essas coisas. Se você olhasse as minhas aulas do YouTube, você saberia. Porque aqui na live número 181, Facebook Ads do zero, a sua primeira campanha no ar, a gente explica toda essa parte de configuração, porque aqui tem a aula extra de como configurar o seu gerenciador de anúncios. Eu falo nessa aula aqui na live número 181, eu explico. Ah, tem uma aula extra aqui na descrição, como configurar o seu gerenciador de anúncios. É uma aula atualizada, tá vendo que eu tô até no mesmo cenário, quase com a mesma roupa. Nessa aula que eu explico como que você faz a configuração do seu Facebook em 2022, que é tudo isso aqui que eu tô dizendo que você vai ter que fazer para o seu cliente. Tá? E o seu cliente, ele não tem que ver essa aula. Quem tem que ver essa aula aqui é você, e aí você sabe fazer tudo isso aqui pelo seu cliente. Tá? Fez isso daqui, é uma parte mais técnica da ligação, que você vai conferir os acessos do seu cliente. Tem cliente que se sente seguro de já passar todos os acessos para você, aí eu gosto até que ele me passe e eu configuro isso daqui sozinho, sem ser na frente do cliente. E aí o último ponto é para tangibilizar tudo que você acabou de falar, que é o planejamento do projeto. Tá? Então é a previsão para você vai falar para ele, beleza? Então, dito tudo isso, como que ficou o planejamento do nosso projeto? É a previsão para você começar a anunciar, tá? A recapitulação das principais coisas que você precisa que o cliente faça, lista para ele as pendências que foram geradas nessa ligação, pergunta para ele sempre qual que é o melhor horário e melhor canal para você se comunicar com ele, explica novamente que o tráfego vai mudar o jogo dele, mas que isso não vai acontecer da noite para o dia. Lembra, tudo que é importante tem que ser repetido. O que eu estou repetindo aqui? Tráfego não faz milagre. Estou repetindo que ele tem coisas para fazer também na nossa parceria, tá? E sempre mostra que você está feliz demais de estar naquele projeto, não fica com voz de morte na reunião. E aí, com isso daqui, você encerra a reunião. Encerrou a reunião, você pega tudo aquilo que você falou na reunião, já tem um documento meio padrão disso, e você manda para o cliente. Grava a reunião no começo, escreve tudo o que foi falado e manda para ele. Cara, resolvi fazer aqui o resumo de tudo aquilo que a gente falou na reunião. Estou enviando para você aqui, manda em PDF bonitinho para ele, só para a gente não perder, porque eu acredito que essa seja uma das reuniões mais importantes, que é essa reunião para a gente começar o projeto, tá? Bônus, isso aqui é muito importante. Bônus, pós-ligação. Tá? Pós-ligação, não deixa o cliente esfriar, tá? Deu 1 dia, 2 dias, cara, pega e manda para o seu cliente o print de todos os públicos que você criou na conta, tá? Manda uma análise de públicos e anúncios que funcionaram no passado. Cria um swipe file
com vários anúncios para ele modelar. Se você tiver manda para ele um manual de anúncios. E eu explico lá naquela live que está no meu canal do YouTube como que você faz esse manual de anúncios. Tá? Manda para ele um manual de como fazer conteúdos. E aí aqui você não precisa mandar coisas suas para ele, não precisa ser um e-book que você fez. Pode ser um e-book, sei lá, viu que o Yeser tem um e-book de como produzir conteúdo e você acha que isso vai ser útil para o seu cliente? Baixa esse e-book e manda pro cara. Ele vai ficar feliz de receber, mesmo não sendo o e-book que você produziu, mas você está pensando no negócio dele. Mostra para ele depois da ligação que você está pensando naquilo que aconteceu. Não era fogo de palha. Tá? E envie sugestões e ideias que você vai ter depois da ligação. Ideias de estratégia, ideias de coisas que precisam ser implementadas. O que é o foco aqui? A gente está nesse pós-ligação consolidando e mostrando que realmente isso aqui não é só um roteirinho que a gente fala para ele. A gente realmente se importa, tá? E aí essas coisas aqui você tem que desenvolvê-las você, porque você realmente se importa, porque você vai estar realmente fazendo o seu trabalho. Então, a questão dessa primeira ligação, ela está toda dentro daqueles 2 pontos que eu falei, que por mais óbvios que sejam, que é gerar segurança e fazer o alinhamento de expectativa, a maior parte das pessoas não fazem. Elas vão para a primeira reunião e elas nem sabem o porquê que elas estão lá. Elas só sabem que elas têm que fazer uma primeira reunião. Mas elas não entendem o motivo pelo qual elas estão fazendo aquilo lá. E você não pode dar ponto sem nó. Cada coisa que você está falando na reunião tem um motivo específico. Ah, Pedro, eu fiquei com uma dúvida aqui, fiquei com uma dúvida ali. Faz o seguinte, depois que essa live acabar, na descrição desse vídeo, você pode mandar o seu comentário e os subidos de plantão sempre estão aqui respondendo os comentários no meu canal do YouTube. E se você for nos comentários e você vê uma dúvida de alguém que você sabe responder, responde a dúvida dessa pessoa. Não tem maneira melhor no mundo de aprender do que ensinando alguém. Então, ficou com dúvida? Vai nos comentários e manda sua pergunta. Sabe a resposta de alguma pergunta que está nos comentários? Responde. Essa é uma das melhores maneiras para você aprender e crescer como gestor de tráfego pago. Fechou, meu povo? Esta foi a nossa live número 208, o final da nossa senha do material PDF, que vai ser liberado no dia... Deixa eu ver. Dia 3. O final da senha do material PDF vai ser Sobral. Sobral. Então, a senha tem 2 palavras. A primeira palavra foi revelada no início, no meio da aula, e a segunda palavra é Sobral. A senha é toda minúscula, sem acento, sem espaço entre as 2 palavras. São as 2 palavras juntas. A primeira palavra falamos aí no meio da live. A segunda palavra é Sobral. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E na próxima terça-feira nós voltamos com a nossa live número 209. Fechou, meu povo? Espero que tenha sido muito útil para vocês. Me esforcei ao máximo aqui para mastigar o que a gente faz nessa reunião. Eu tenho certeza que se você implementar isso daqui, os clientes vão ficar de boca aberta, babando, querendo fechar com você e pensando que eles se deram bem porque eles contrataram um gestor de tráfego e estão levando muito mais do que um gestor de tráfego. Fechou? É nóis, meu povo. Valeu! O PDF vai estar na descrição deste vídeo. Na descrição desse vídeo vai ter um link e a gente vai colocar o PDF. Você vai clicar nesse link, vai baixar o PDF e o PDF vai pedir uma senha. E a senha é a primeira palavra que foi falada no meio da aula aí e a segunda palavra juntas. Só que a segunda palavra eu vou falar agora que é Sobral. Tá? Então é a primeira palavra, blá, 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 Sobral. Tudo minúsculo. Sem espaço entre as 2 palavras. Tudo junto. Fechou, meu povo? Tamo junto. É nóis. Vejo vocês na próxima terça-feira, 3 horas da tarde. Abraço.